Bom dia. O professor Thiago me convidou para falar sobre vacina com vocês e vamos lá, né? Adoro esse tópico, principalmente agora em era de novo coronavírus, em que vários grupos mundiais tentam aí achar uma resposta, um epítopo seletivo do novo coronavírus para fazer com que o nosso sistema imune acorde, né, contra ele e não deixe ele nos infectar. Então, o que é vacina? A vacina, ela é uma maneira que a gente tem de colocar substâncias no nosso corpo, um código genético, uma proteína, uma expressão de um micro-organismo, vírus, bactérias, e fazer com que o nosso corpo consiga responder a isso, né, gerando memória imunológica de forma específica. Então, o nosso corpo reconhece aquele antígeno, reconhece aquele agente que foi inserido nele, forma anticorpos, que são as nossas células de memória, né? E numa vez que a gente tem um contato futuro com aquele antígeno, o nosso corpo ele consegue acordar esses anticorpos que estão lá em memória guardados e aí consegue nos defender, né? Uma reação antígeno-anticorpo. Esse antígeno nada mais é que uma substância capaz de desenvolver resposta imune, por isso que ele é chamado de imunógeno. Agora vale dizer que nem todo imunógeno é considerado antígeno também, né? E antígenos também são considerados aptenos, né? Que são substâncias capazes de serem carregadas e desenvolver uma resposta imune. Então se ligam especificamente no anticorpo e aí fazem com que o nosso corpo responda, né, àquela substância estranha no organismo, tá? Só para completar, não esqueçam que a primeira vacina ocorreu lá no século XVIII com Edward Jenner, né, com a vacina da varíola, e a varíola foi a nossa primeira erradicação que a gente teve na ciência. Então, continuem lendo, continuem estudando bastante e se atualizando nas novas vacinas que vem aí contra, principalmente agora, né, o coronavírus, tá bom? Então, pessoal, a professora Michele falou aí sobre os antígenos, que são os componentes principais das vacinas. Mas essas vacinas precisam de outros agentes para ajudar no desenvolvimento dessa imunidade. Se a gente tivesse no processo da doença, a gente teria infecção e o estímulo da imunidade inata aos poucos até que houvesse a ativação da imunidade adaptativa para desenvolver, né, a resposta. Nesse caso da vacina, a gente precisa desse estímulo, mas a gente não quer que haja a doença. Então vão ser usados alguns componentes que a gente chama de adjuvantes para estimularem essa resposta imunológica inata e, consequentemente, a ativação da imunidade adaptativa. Então esses adjuvantes, muitas vezes, né, podem ser moléculas que estão presentes em diversos tipos de micro-organismos e que são conservadas ao longo da evolução como padrões moleculares que só ocorrem nos patógenos. Mas também eles podem ser, né, moléculas inorgânicas. Os mais usados, inclusive, são os sais de alumínio, hidróxido de alumínio, fosfato de alumínio, porque eles não têm, né, não causam geralmente reações, e esses sais de alumínio eles são capazes de ativar células dendríticas, que são as células que vão fazer a ponte entre a imunidade inata e a adaptativa, ou seja, que vão ativar a geração da memória. Ou então, né, eles também podem se acumular nas membranas de algumas células e eles vão ser facilmente reconhecidos, então, e ativar a resposta imunológica. Outros exemplos de adjuvantes bastante utilizados e conhecidos são os motivos guanina-citosina, conhecidos como CpG, porque é uma repetição de bases características, né, de patógenos. O lipídio A, que é presente na parede celular de algumas bactérias, e a gente tem, por exemplo, o adjuvante de Freund, que é composto por Mycobacterium tuberculosis inativado. Então eles vão dar um impulso nesse desenvolvimento dessa imunidade quando eles estiverem lá juntos com o antígeno, né, na vacina. Estudos também têm sido realizados para que moléculas derivadas de plantas, como compostos fenólicos, e as lectinas, que a gente vem falando, também possam ser utilizados, né, como adjuvantes, já que eles têm capacidade imunoestimuladora, por exemplo. Então os adjuvantes eles vão ser usados principalmente nas vacinas que contêm o micro-organismo ou o patógeno inativado, né, ou fragmentos desses patógenos, para que a gente tenha um estímulo à resposta imunológica. E além dos adjuvantes, né, outros componentes importantes que precisam estar nas vacinas são antibióticos para evitar a contaminação, agentes estabilizantes e agentes preservativos. E algumas vacinas podem ter outros componentes adicionais. Então é isso, gente, só uma ideia geral do que é que tem na vacina, de quem são os antígenos. Tem muita coisa, né, sobre isso, por que é que um antígeno gera resposta, por que é que outro não gera, qual é a dificuldade em se
encontrar o antígeno seletivo e o antígeno ideal, e é por isso que as vacinas, né, levam um bom tempo para ficarem desenvolvidas. Ok? Então essas informações que a gente queria mostrar para vocês, e continuem bem, né? Fiquem aí em casa.